rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre o processo penal aplicado à advocacia criminal. Meu nome é Gismael. Nós sabemos que na prática a teoria é outra, então vamos ver alguns conceitos do processo penal aplicados aí à prática. Mas primeiro, antes de falarmos dos princípios do processo penal, vamos falar sobre a diferenciação entre princípios e regras, né? De acordo com Robert Alexie, os princípios são mandamentos de otimização, enquanto as regras elas expressam deveres definitivos e são aplicadas por meio de subsunção. O que quer dizer isso? Né? Os princípios eles vinculam o conteúdo, tá vendo? A depender de cada caso. Ó. Enquanto os princípios eles vinculam o conteúdo que deve ser aplicado da maneira mais ampla possível, as regras elas incidem no esquema de tudo ou nada. Né? Ou seja, né? Os princípios eles têm sua incidência maximizada ou minimizada a depender de cada caso. Já as regras ou elas incidirão naquele caso ou simplesmente deixarão de incidir, tá bom? Então, na verdade, você tem diante de você, né, uma situação fática jurídica, você tem diante de você uma situação fático-jurídica, certo? E aí, essa situação, ela sempre será abarcada por um princípio ou mais princípios do processo penal, né? Ao contrário das regras, porque a depender da situação, ela não se encaixará em nenhuma norma jurídica, portanto, não vai ser aplicada nenhuma regra, porém pode ser aplicado um princípio, né? Então essa é a diferença, tá bom? Essa é a diferença entre regras, essa é a diferença básica entre regra e princípio, beleza? Então diante disso, vamos lá para o princípio da ampla defesa, e o princípio da ampla defesa, ele vem expresso na nossa Constituição, no seu artigo 5º, no seu artigo 5º, inciso 55, ele diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nós sabemos também que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, lá no artigo 14, ele traz de maneira implícita, o conceito de contraditório e ampla defesa, tá bom? Então você pode também utilizar isso nas suas peças, né, processuais, que ele também traz esse conceito, né, o Pacto Internacional de Direitos Civis, no artigo 14, mesmo que de maneira implícita, tá bom? Da mesma forma, o Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, também em seu artigo 8º, traz de maneira implícita o conceito de contraditório e ampla defesa. Isso é interessante para você utilizar aí nas suas peças processuais, né? E o princípio da ampla defesa, ele se divide, tá bom? Ele se divide em autodefesa, que é a defesa realizada pelo próprio acusado, e também na defesa técnica, que é a defesa realizada por pessoa legalmente habilitada. E aí, a defesa, né, realizada pelo próprio acusado, a autodefesa, ela se subdivide em direito de audiência, direito de presença e direito de postular pessoalmente. Nós vamos estudar cada uma dessas subespécies agora. Vamos começar com o direito de audiência. Vamos lá, o direito de audiência, então, nada mais é do que o direito de o acusado apresentar pessoalmente ao juiz da causa a sua versão dos fatos. Mas eu gosto de dizer que o direito de audiência ele já se inicia no auto de prisão em flagrante ou até mesmo no inquérito policial, quando a autoridade policial resolve inquirir o acusado, né, o investigado, sobre os fatos que estão sendo apurados. Eu costumo dizer que no auto de prisão em flagrante, o trabalho da defesa já começa ali, né? Você já começa orientando o seu cliente, se eventualmente, né, você orienta o seu cliente, se eventualmente apresenta sua versão dos fatos ou fica em silêncio. Por quê? Porque naquele momento que ele está sendo inquirido pela autoridade policial, o seu cliente ele já pode apresentar informações relevantes à defesa dele, por exemplo, informar que no momento dos fatos ele não se encontrava no local, né? Ou naquele local dos fatos existiam câmeras que podem demonstrar que ele agiu, por exemplo, em legítima defesa. Ele pode, inclusive, informar para a autoridade policial que haviam testemunhas oculares do fato
que presenciaram o fato, ele pode apontar a qualificação dessas testemunhas, né? Então, tudo isso é importante e faz parte do direito de audiência. Da mesma maneira, na audiência de custódia. Na audiência de custódia, nós sabemos que a audiência de custódia ela é regulamentada pela Resolução 213 de 2015 do CNJ, que estabelece que você não pode adentrar no mérito, né? Você não pode, na audiência de custódia, não pode adentrar no mérito, porém, você pode, o acusado, né? O acusado ele pode apresentar informações sobre as circunstâncias, né, da sua prisão, as circunstâncias da sua prisão. E aí ele pode informar se ele foi agredido pelos policiais que efetuaram a prisão, ele pode informar também se haviam testemunhas, ele pode informar se houveram outras pessoas que também participaram da ação. Tudo isso pode contribuir para a defesa, né? Para a defesa. Então é importante que você tenha esse conhecimento. Inclusive na audiência de custódia é possível você realizar requerimentos com base nas declarações do próprio acusado, você realizar requerimentos de diligências para o juiz, né? Solicitar ao magistrado diligências para junto à autoridade policial para a colheita de provas que podem ser irrepetíveis ou provas urgentes, né? Uma testemunha ali que está em estado grave, que foi baleada, que está em estado grave, é necessário pegar ali as declarações dessa testemunha antes que eventualmente ela faleça, ou imagens de câmeras de segurança. Você já pode requerer à autoridade judiciária, né? Ao Poder Judiciário, que determina a autoridade policial que diligencie no local, né? E faça a perícia das gravações que podem ser apagadas com o passar do tempo. Se você for esperar o inquérito policial ser instaurado para você fazer a solicitação junto ao magistrado, titular da vara criminal, né? Ou juiz das garantias, daqui a um tempo, né? Quando ele passar lá no STF, até você aguardar isso, as câmeras já apagou a gravação, né? Então você pode solicitar essas diligências já na audiência de custódia, sem problema nenhum, tá bom? E é claro, o direito de audiência ele também ocorre durante o interrogatório em AIJ, na audiência de instrução, né? Na audiência AIJ, na audiência de instrução, também ocorre. E aí vem a questão do fato de o seu cliente, com a sua orientação, ele resolver ficar em silêncio, se for mais adequado, ou ele poder, por exemplo, escolher seletivamente responder as perguntas que ele achar mais pertinente, ou até mesmo responder apenas as perguntas da defesa, e isso já foi pacificado pelo STJ, tá? É completamente possível, até porque já foi reconhecido que, de fato, durante o interrogatório, o acusado, ele efetivamente realiza a sua autodefesa, tá bom? E faz parte do contraditório da ampla defesa, ele poder se silenciar seletivamente e responder apenas as perguntas do seu advogado, tá bom? Então, vamos lá agora a mais um desdobramento, que é o direito de presença. E o direito de presença ele estabelece que o acusado ele tem o direito de acompanhar todos os atos processuais juntamente com o seu defensor. É claro, eu sempre digo, pessoal, o seguinte, que quem conhece os fatos é o acusado. O advogado, ele conhece os autos. Guardem isso, tá bom? Você sabe o que aconteceu, você sabe o que aconteceu ali, o que está nos autos. Agora, o que de fato aconteceu, quem presenciou tudo foi o seu cliente, foi o acusado. É ele que conhece os fatos. Então é imprescindível que ele esteja sempre presente durante o oitivo de testemunhas, durante o esclarecimento de peritos. E existe aí uma polêmica sobre a presença do acusado no juízo deprecado, né, quando são ouvidas testemunhas por precatória. E o entendimento pacificado do STF é no sentido de que a nulidade é relativa. O não comparecimento, a ausência do acusado no juízo deprecado,
gera nulidade relativa. Você precisa, então, demonstrar, né, a existência do prejuízo. E é interessante, né, quando a jurisprudência fala isso, né? Você tem que demonstrar o prejuízo, né? Ora, o meu cliente, ele foi condenado. Quer um prejuízo maior do que esse? Eu não conheço, eu desconheço um prejuízo maior do que esse. Porém, não é isso que o STF entende. Ele entende que você tem que arguir ali naquele momento, né, a nulidade e ainda demonstrar que houve prejuízo. A ausência do seu cliente, ela houve prejuízo, né? E o direito de presença, nós sabemos que ele não é indisponível, ele não é irrenunciável. Então, através ali de uma estratégia defensiva, você pode dispensar a presença do seu cliente, né? Você pode abrir mão da presença dele. Você pode dizer, né, para o magistrado que o seu cliente não faz questão de comparecer à audiência. Mas, com a tecnologia, né, nós temos que buscar utilizar a tecnologia ao nosso favor. Então, diante da possibilidade de realização de audiências por videoconferência, nada impede de que você solicite ao juiz o deprecado que transmita a audiência para o presídio, se eventualmente o seu cliente estiver preso. Não é verdade? Porque você pode ir até o presídio, que é o mais recomendável. Você acompanha a audiência do lado do seu cliente, porque caso alguma testemunha cite algum fato que não está relatado ali nos autos do processo e que somente o seu cliente tenha conhecimento, ele pode te municiar, né, com informações relevantes para você poder realizar a inquirição daquela testemunha quando chegar o seu momento de fazer as perguntas, tá bom? Por isso é tão importante o direito de presença. Por isso é importante que você esteja com o seu cliente, do lado dele, lá no presídio, tá bom? Ou até mesmo no seu escritório, caso ele não esteja preso, né, você solicita que seja transmitido para o seu escritório, caso você não queira comparecer presencialmente, né, você não acha que seja pertinente você comparecer presencialmente no juízo deprecado, tá certo? Então essa é a importância, busque utilizar a tecnologia em seu favor e solicite ao juiz deprecado que transmita a audiência para o presídio, tá bom? Mais um desdobramento, o direito de postular pessoalmente. Nós sabemos que no processo penal, o acusado ele pode praticar alguns atos pessoalmente, sem a necessidade de se fazer representar por uma defesa técnica, não é verdade? Dentre esses atos, eu citei alguns aqui que eu achei mais relevantes, são impetrar habeas corpus, não é? Ele pode de próprio punho impetrar um habeas corpus sem problema. Interpor apelação, isso aqui é muito importante, não é? Houve ali audiência de instrução, alegações finais, juiz proferiu sentença condenatória, você que é um advogado diligente, você vai diligenciar até o presídio ou vai realizar uma audiência, porque hoje também é possível, você vai realizar um atendimento, né, realizar atendimento virtual do seu cliente, caso o seu cliente esteja preso num presídio muito distante, e já informar para ele, olha, sentença foi proferida, sentença condenatória. Quando chegar aí a sentença para você, o oficial de justiça for te intimar da sentença, você deve recorrer, tá bom? Você recorre de próprio punho, tá certo? Você pode recorrer de próprio punho, ok? Você recorre de próprio punho. Por quê? Pode acontecer, pessoal, isso acontece na prática, não é demérito nenhum, tá bom? Não é demérito nenhum isso acontecer. Pode acontecer de eventualmente o escraviário ali, né, o estagiário, ele esquecer, você recebe a intimação pelo sistema eletrônico e você esquece, ele esquece de te avisar, ou você não verifica o seu e-mail em tempo, e aí você acaba perdendo o prazo para interpor a apelação, tá bom? Não é demérito nenhum isso acontecer, isso já aconteceu comigo, acontece com todo colega que tem muito trabalho. Então, é importante que você já diligencia e junto à unidade prisional, se o seu cliente estiver preso, já informe para ele, olha só, interponha um recurso de próprio punho, tá bom? Ou se eventualmente você quiser ganhar tempo, seu cliente ele está solto, você quer ganhar tempo, o que você pode fazer? Seu cliente está solto, você recebeu a intimação eletrônica, mas você simplesmente se queda inerte, não faz nada. Recebeu a intimação, não faz nada. Aguarde o seu cliente ser intimado pessoalmente, tá bom? Aguarde ele ser intimado pessoalmente, espera.
Espera, fala, olha, vamos ganhar tempo, porque o oficial de justiça vai demorar a ir até você, porque você está solto. Quando chegar até você, você recorre, tá certo? Você recorre e não deixa de explicar para o seu cliente, olha, você tem que deixar lá, ó, expresso lá, você vai dar seu ciente, vai escrever lá, quero recorrer, tá bom? Alguns oficiais de justiça já levam, né, inclusive uma planilha, né, lá com um xizinho, para o sujeito marcar um xizinho, quero ou não quero recorrer, mas às vezes, devido à correria ali do dia a dia, o oficial de justiça acaba esquecendo de informar para o cliente, então você já informa para ele, olha, fala que quer recorrer, tá bom? E escreve lá, não adianta só falar não, escreve lá, quero recorrer. E aí existe, né, a súmula 705 do STF, nós não poderíamos deixar de retratar aqui, que é a divergência de vontade, né, entre a defesa técnica e o cliente, porque muitas vezes o cliente ele não expressa ali o seu desejo de recorrer, né, mas você recorre, e aí vai prevalecer a defesa técnica, o entendimento da defesa técnica. A apelação ela vai ser apreciada pelo tribunal, tá bom? Mesmo o cliente ali expressamente ali escreve ali para o oficial de justiça, não quero recorrer, mas se você interpõe a apelação vai subir e aí ela vai ser apreciada, tá certo? Se o cliente recorrer, mesmo você se quedando inerte, mas o cliente recorre, você é obrigado também a apresentar as razões de apelação, tá certo? E é claro, o acusado preso, o sentenciado, ele pode também formular pedidos de próprio punho para o juízo da execução penal. Eu vejo que na prática, né, o direito de postular pessoalmente ele é exercido efetivamente mesmo pelo réu, né, que já está em cumprimento de pena, até porque os juízes, né, que são diligentes e vão até as unidades prisionais, eles sempre colhem lá os recados dos presos, os presos já deixam pronto lá também as mensagens para o juiz vai recolhendo aquelas mensagens ali, ou até mesmo eles enviam cartas para o fórum, né, para o juiz da execução, solicitando a remissão, progressão de regime, né, livramento condicional, e aí o juiz analisa tudo isso, e é importante também você orientar seu cliente a sempre observar quando receber as intimações de decisões desfavoráveis, né, do juízo da execução. Por quê? Nós sabemos que para a interposição de agravo, né, para você interpor agravo são apenas 5 dias. E você também pode ali, eventualmente, pela correria, perder o prazo. Então já informe o seu cliente, olha, chegou ali uma decisão, a decisão vai chegar para você e recorre, fala que quer recorrer. Tá? Porque se acontecer uma eventualidade de eu perder o prazo por algum motivo, isso não vai acontecer. Mas se acontecer, você está resguardado, você já resguardou o seu cliente ali. Você não gerou nenhum prejuízo para o seu cliente. Né? O seu cliente ele está resguardado porque ele já informou para o oficial de justiça que quer recorrer. E aí o juiz da execução vai intimar você para você apresentar as razões do agravo. Tá certo? E aí, a autodefesa ela é renunciável. Né? Até porque no interrogatório, o seu cliente, por exemplo, ele pode ficar em silêncio. Ele pode falar, ele pode falar, não vou falar nada. Ou ele pode até mesmo confessar. Né? Ele confessando o crime, né? Ele renunciou ao direito de autodefesa dele, a apresentar uma nova versão dos fatos. Né? E além disso, pelo fato da autodefesa ser irrenunciável, o direito de presença, da mesma forma, também ele é renunciável. E o acusado ele não está obrigado a comparecer na audiência. Se ele quiser, ele não vai. Ele pode falar que não vai, mesmo o advogado solicitando a presença dele. Né? Já aconteceu comigo de um cliente ser retirado da cela pelos policiais penais e quando eles informaram para ele que ele teria que se encaminhar até o fórum, ele falou, não quero não vou no fórum não. Pode me retornar para a cela, vou ficar quietinho aqui, não tenho o que dizer, já confessei, chegando lá vou ficar em silêncio, não vou fazer nada não, pode voltar comigo para a cela, não quero pegar trânsito, não quero isso. Agora com as audiências virtuais ficou um pouco mais cômodo, né, para os acusados presos. Mesmo assim ele não é obrigado, tá? Da mesma maneira ele não é obrigado a comparecer na sessão de julgamento do júri, ele não é obrigado a estar lá no artigo 457, parágrafo 2º do CPP. Né? Ele pode renunciar ao seu direito à autodefesa, tá ok? Agora, a defesa técnica não. A defesa técnica ela é irrenunciável, tá bom? Mesmo o acusado ele estando ausente, ele estando revel, nos termos do artigo 261 do CPP,
a defesa técnica ela é irrenunciável, né? E aí vem o direito do acusado de escolher o seu defensor, tá bom? O acusado ele tem direito de escolher o seu defensor, até porque existe uma relação, né? Uma relação de confiança entre o patrocinado e o advogado. Então veja, muitas vezes o defensor ele renuncia nos autos, né? E aí o juízo ele não intima o acusado para nomear, né? Para contratar um novo advogado, um novo patrono. Ele simplesmente nomeia um defensor dativo ou um defensor público, né? Isso gera nulidade, tá bom? Já foi pacificado pelo STF, já foi pacificado pelo STJ também. Isso gera nulidade, até por essa relação de confiança entre o patrocinado e o advogado. E essa relação de confiança, né, ela é importantíssima. Então, o acusado ele tem o direito de escolher o seu defensor, diferentemente do advogado ausente. Isso é diferente do advogado ausente, tá bom? O advogado que eventualmente, devidamente intimado, ele deixa de comparecer à audiência, o acusado ele pode deixar de comparecer na audiência, né? Agora, o advogado não. Se o advogado foi devidamente intimado, ele é obrigado a comparecer na audiência. É claro que ele pode justificar a sua ausência, né? Se aconteceu um acidente, ele sofreu um acidente, ele está com um problema de saúde, ou ele já tinha uma viagem marcada quando a audiência foi designada, você pode solicitar redesignação da audiência, né? Agora, se isso não acontecer e você, como advogado, for constatada a sua ausência, você pode, inclusive, ser multado por abandono, tá bom? Nos termos do artigo 265 do CPP, tá joia? E aí, para aquele ato, o juiz ele pode nomear um advogado ativo. Ele pode nomear um advogado ativo para aquele ato, especificamente. E isso é muito perigoso, tá bom? Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Tá? Tava ali circulando pelos corredores do fórum, ali o juiz me puxou ali no corredor e falou: doutor, você poderia, por gentileza, participar da audiência de instrução aqui? O advogado está ausente, ele não compareceu. Ele foi devidamente intimado, mas ele não compareceu. E aí eu gostaria que o senhor, por gentileza, acompanhasse esse ato. O problema, senhores, é que quando eu cheguei na audiência, eu me deparei com um processo com nada mais, nada menos de 10 volumes. E naquela audiência, o acusado ele seria ouvido, ele seria interrogado. As testemunhas de acusação e testemunhas de defesa já tinham sido ouvidas em momentos anteriores. E aí eu falei: não, peraí, doutor, não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque se eventualmente, se eu concordar com essa situação, se eu concordar com essa situação, eu estou concordando com a afronta ao princípio da ampla defesa e ao contraditório. Como é que tem contraditório e ampla defesa? No processo de 10 volumes, o juiz fala o seguinte: olha, doutor, vou ali tomar um cafezinho, você dá uma lida aí, conversa com o acusado, tá bom? Vou te dar 5 minutinhos, você dá uma lida geral aí, dá uma lida na denúncia. Não, peraí, não é assim não, mano. Cadê a paridade de armas? Cadê a ampla defesa? Como é que efetivamente eu vou conseguir, né, realizar ali a ampla defesa? O contraditório, se eu não tenho conhecimento do que de fato está acontecendo, então toma muito cuidado com isso. E eu pedi para constar isso em ata. Eu falei: doutor, eu quero que conste em ata, e solicita a redesignação da audiência, né, e a nomeação de um advogado, a intimação do advogado, e caso ele novamente fique ausente, se o senhor achar mais adequado, o senhor pode multá-lo, né, e intimar o acusado para que ele possa apresentar um novo patrono para patrocinar sua causa. Eu não posso simplesmente aqui nesse momento, isso aqui não é ampla defesa, né? Isso aqui nunca vai ser ampla defesa, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, porque isso gera nulidade. Pedi para constar em ata, ele acabou por redesignar, ele ficou com medo de dar nulidade e acabou redesignando a audiência, tá certo? Então observem isso, tá? Observem isso. E é isso aí, pessoal. Na prática, a teoria é outra, tá bom? Nós falamos aí sobre o princípio da ampla defesa no processo penal, os seus desdobramentos, né? Nós falamos sobre
a autodefesa. E na próxima aula, na próxima aulinha, nós vamos falar sobre a defesa técnica, tá bom? Se você gostou aí do vídeo, deixa seu like aí, comenta, deixa aí sua sugestão para novos vídeos também, beleza? É isso aí, um abraço e até a próxima.